Olá, eu me chamo Adriana do Carmo Figueiredo. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho, o Manifesto Peronista de Evita, Razões e Vida, na terceira Jornada Internacional Semântica e Enunciação. Eu sou doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Pós-Lim. Também sou advogada constitucionalista. A justificativa da minha pesquisa, ela se centra especialmente na figura emblemática de Eva Perón, né? No próprio mito de Evita. Nós sabemos que no cenário argentino, a figura de Eva Perón, ela se destaca, né? E também os seus discursos que propiciaram a conquista do voto feminino na Argentina em 1947. E que nos permite, inclusive, associar essa conquista ao próprio movimento peronista, à ideologia peronista. Em um cenário extremamente conturbado do constitucionalismo de 1949, em que mulheres argentinas elas foram às urnas em 1951 e reelegeram Juan Domingo Perón como seu presidente. As narrativas, né, de vida de Eva Perón, elas nos parecem muito interessantes, também controvertidas, porque por meio dessas narrativas nós conseguimos perceber uma série de questões, entre elas essa luta que se estabelecia naquela época, de respeito, por exemplo, né, no significado de igualdade entre homens e mulheres, né, ressaltando essa ideia também do voto feminino, mas, ao mesmo tempo, destacando a necessidade de que esse voto feminino se estabelecesse para colaborar ativamente com o nosso líder, o grande Perón, entre aspas aí, porque essa é uma fala, é um enunciado da própria Eva Perón, né, em um de seus discursos, em 1947. Então, as narrativas de Evita, elas trazem algumas ambiguidades no seu discurso, algumas incertezas, também algumas polêmicas que circulam, né, em torno ao próprio movimento, né, peronista. Nós sabemos que a Eva Perón, ela foi o braço executor da justiça social, né, do movimento peronista, e se trata então se trata de uma figura extremamente emblemática no próprio movimento sufragista na Argentina, na sua historicidade e também em suas feridas. O que acontece? Nós pensamos numa problemática para nortear o nosso estudo, e essa problemática ela se centra nas noções do sujeito narrador e do discurso de verdade ou de pós-verdade, tendo em vista que, segundo estudiosos, a obra La Razón de mi Vida, ela não foi escrita por Eva Perón, embora, né, ela seja classificada como autobiografia. Na verdade, essa obra foi escrita no período em que ela estava convalescendo, e quem se encarregou de fazer a escrita do texto foi um jornalista, um escritor, um diplomata espanhol, Manuel Penella de Silva, na época em que ela era considerada, né, jefa espiritual de la nación, presidente do Partido Peronista. Essa obra ela teve uma tiragem assim, de 300 mil exemplares, ela foi reeditada em numerosas ocasiões. É muito interessante também porque o próprio Congresso na época decretou a leitura obrigatória dessa obra em todas as escolas, né, do país, presenteando as pessoas, né, com milhares de exemplares, o que traz então essa noção de manifesto que nós estamos querendo aqui dizer, né, que é um relato, é uma narrativa de si, mas ao mesmo tempo comporta também a noção de um manifesto, com essa noção de uma declaração pública de princípios e de intenções. Então, o corpus da nossa pesquisa, ele traz trechos da obra La Razón de mi Vida,
que foi assinada então por Eva e publicada em 1951. Eu procurei traçar então alguns enunciados desse corpus. Eu trouxe esses enunciados para discutir um pouco a respeito deles, fazer uma breve análise. Eles foram extraídos do prólogo, eles foram extraídos também do desenvolvimento, né, da obra autobiográfica, e em breve eu farei a exposição desses fragmentos. Quais são os objetivos? Primeiro, obviamente, eu sou analista do discurso, então é analisar as narrativas atribuídas a Eva Peron, avaliando a relação do seu discurso com o próprio movimento sufragista, porque o elemento de historicidade ele se apresenta de maneira latente nessa obra, né? Embora ela esteja com o propósito de traçar a discursividade íntima de suas convicções, mas na verdade não se descola do próprio movimento sufragista, né, que se erguia na Argentina naquela época. Então nós pretendemos também aí discutir a expressividade das emoções, né, as emoções expressas, que nos parecem guiadas por uma racionalidade de viés ideológico. Então, pensamos em discutir em que medida esse componente patêmico, ele traz também a argumentação, né, de uma razão instrumental e até mesmo utilitarista, no sentido de se pensar a conquista do voto para um projeto maior, qual seja a da reeleição, né, do general Perón. O nosso referencial teórico, ele basicamente é composto pelas noções de efeitos discursivos, que foram extraídas da teoria semiolinguística de Patrick Charodot, por meio de sua obra Langage et Discours, Éléments de Sémiolinguistique, é a obra de 1983, em que buscamos traçar, por exemplo, alguns efeitos de confidência, efeitos de ficção e realidade, efeitos de verdade, né? Por meio desses da mise-en-scène e da própria enunciação composta nessa obra, como se compõe nessa obra. Trouxemos também as noções de narrativas de vida, né? Essa teoria sobre as narrativas de vida, formulada pela pesquisadora brasileira Ida Lúcia Machado. A doutora Ida Lúcia Machado foi minha orientadora no doutorado em estudos linguísticos na UFMG. E a sua obra, ela traz, na verdade, os seus estudos, né? Porque a Ida publicou vários estudos sobre narrativas de vida. Então, seus estudos trazem uma reflexão muito interessante sobre esse ser que se narra, esse sujeito que se narra, que na verdade é composto por uma confederação de vozes, uma confederação de eus, né, que se materializam no discurso, por meio dessa materialidade discursiva, e em que medida, por exemplo, la razón de mi vida não seria também, né, um espaço de liberação dessa voz feminina, ou ao mesmo tempo, né, não seria uma infiltração, né, de outros discursos que permeavam ali, né, o contexto social e político em que viveu Eva Peron. A noção de racionalidade instrumental, pragmatista e utilitarista, conforme Boudon, porque nos interessa compreender em que medida a autobiografia, a narrativa de si, ela também não serve de um instrumento para solidificar uma base política e, inclusive, conquistar votos, né, para a própria reeleição do Perón, tendo em vista que vários trechos das narrativas enaltecem o outro, não é? Então, buscamos compreender, né, dentro dessa proposta utilitarista, se não haveria esse cruzamento de perspectivas. A noção de pós-verdade, ela foi analisada por nós como um fenômeno da cultura da performance de natureza generalizada, conforme Dunker, que traz, inclusive, a validação, né, traz um resultado
construído por meio de crenças, por meio de uma soberania de crenças, né? Que é gerado dentro de uma estrutura social, de construção discursiva, de imaginários, né? E que nos permitem pensar, na verdade, quem exatamente foi esse mito, em que medida a obra ela traz a expressividade de uma verdade, não é? De Eva Peron, ou se seria a verdade dos aliados que estavam naquele momento também, né, tentando trazer as bases políticas. A nossa metodologia é de natureza qualitativa e se fez por meio da análise do discurso, dos fragmentos extraídos da obra La Razón de mi vida. Eu busquei selecionar algumas enunciações para compreender criticamente a problemática discutida, né, anteriormente. E agora eu vou apresentar alguns desses fragmentos. Eu selecionei 4 fragmentos. Peço-lhes permissão para narrar esses fragmentos em língua espanhola. O primeiro diz respeito ao prólogo. Este libro ha brotado de lo más íntimo de mi corazón. Por más que a través de sus páginas hablo de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mi propia vida, en todo lo que he escrito, el menos advertido de mis lectores no encontrará otra cosa que la figura, el alma y la vida del general Perón, y mi entrañable amor por sua persona e por sua causa. Muito bem, o que nós percebemos, então, é a figura de um sujeito enunciador que parece ser compósita, uma vez que ele traça as convicções íntimas de seu coração, mas essas configurações íntimas, né, elas também perpassam pela centralização da figura do outro, me parece, né, já de antemão, o estabelecimento de um efeito de confidência, conforme propõe Charrodot, porque esse sujeito que se narra, ele traz uma confidência, ele traz um interlocutor, inclusive ele cita esse leitor, né, o menos advertido dos meus leitores. Ele vai encontrar a figura, a alma, a vida do general. Então nós percebemos de antemão essa figura que ela se incorpora nesse eu narrador, essa figura masculina, esse efeito de confidência que já é estabelecido no pacto de leitura e outros efeitos também de verdade, né? Quando, por exemplo, se diz hablo de mis sentimientos e de mis pensamientos, então nos perguntamos também em que medida não seria um efeito de verdade, já que eles também dependem das próprias representações que são construídas. No fragmento 2, a voz enunciadora diz: "E eu tenho mis razones, mis poderosas razones, que nadie podrá discutir, ni poner en duda. Eu não era ni soy nada más que una humilde mujer, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones. Y él era y es el cóndor gigante que vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios." No fragmento 2, mais uma vez, um resgate também de efeitos discursivos. Nós podemos pensar agora nesse efeito de saber, né, que ele se esclarece quando o enunciador diz, por exemplo, que ninguém poderá discutir nem colocar em dúvida, né? Então há um efeito de saber, há um efeito também de colocar como sujeito que se narra a sombra de um outro. Esse sujeito que se narra, que se declara como uma mulher humilde, né? Essa metáfora do gorrión, que é a figura do pardal, que na verdade ela é completamente, ela recebe uma sombra, né, de uma figura maior, que seria essa figura de um condor gigante que voa alto, né? Mas em que medida isso também não seria um efeito de ficção?
porque ao trazer essa figura do outro, não estaria a voz enunciadora traçando também a sua própria figura, né, como uma base importante nesse movimento político, social que se estabeleceu na Argentina, não é? Então, em que medida colocar-se no plano da humildade também não traz uma elevação desse eu? No fragmento 3, a voz narradora, ela diz: "Yo no niego que mis obras ayuden a consolidar el enorme prestigio político del general, pero nunca he subordinado el amor al interés, y menos tratándose del amor de mi pueblo. Y de esto tengo 1000 pruebas. Muchas de mis obras se levantan en sitios casi desolados donde no hay votos que ganar. Lo único que yo puedo buscar con mis obras es que sus votos por Perón tengan una razón más, la del agradecimento." Então aí está uma interessante declaração, um manifesto, né, propriamente dito, dessa voz enunciadora, em que ela, inclusive, já declara que não nega, né? Então, ela não nega que suas obras ajudem a consolidar o próprio projeto político, né, desse general, né? Na verdade, o fragmento 3, ele traz uma visão talvez mais clara do movimento patêmico, né, desse patos que se estabelece por uma convicção íntima da importância do voto, mas da importância do voto também como uma atitude de agradecimento, né? Como agradecimento por todas as conquistas, né? Ou por todo o projeto que foi estabelecido na Argentina naquela época. Então, nós temos a questão pragmática dessa narrativa, em que se infiltram, né, elementos patêmicos, mas também essa racionalidade, até mesmo utilitarista, no sentido de se pensar essa obra em que eu não nego, né, esse eu diz que não nega, para consolidar o prestígio político do general. Bom, o fragmento 4 diz que durante un siglo, el siglo oscuro y doloroso de la oligarquía egoísta y vendepatria, políticos de todos los partidos prometieron muchas veces dar el voto a la mujer. Promesas que nunca cumplieron, como todas las que ellos hicieron al pueblo. O enunciador está trazendo uma denúncia de promessas que não se cumpriram, mas vale lembrar que esse eu traz no prólogo, né, de que as narrativas eram de suas convicções íntimas. E aqui nós temos também, mais uma vez, né, essa exaltação do outro e, mais uma vez, a reverberação de um projeto político. Minhas considerações finais: eu trago a indagação de quem é o enunciador da obra La Razón de mi Vida. Seria Evita? Seria o sujeito enunciador de Evita? Seria a figura da base, a figura compósita dessa base aliada do movimento peronista? Seriam, né, esses escritores que, na verdade, também fizeram parte da redação desse texto, né? Seriam as vozes de muitos dos argentinos que apoiavam esse projeto. As razões expostas pelo enunciador, né, no caso pela figura, né, feminina desse enunciador, parece evidenciar um manifesto de exaltação ao general e às bases políticas. Sem dúvida, existe uma mistura entre patos e racionalidade, né? Esses elementos se reverberam na construção do próprio mito erguido pela figura de Eva Perón. O direito ao voto e a necessidade de sua expansão às mulheres argentinas, né? Esses elementos parecem explicitar, inclusive, uma ferida aberta dentro da própria historicidade do movimento feminista argentino, porque existem estudiosos que dizem que as mulheres argentinas, com essa figura emblemática da Eva,
parece que elas fica parecendo que elas não lutaram pelo direito ao voto, mas receberam como se fosse um presente, uma lei, a Lei 13.010 de 1947, promulgada por Perón. Quando, na verdade, né, por meio de estudiosas, nós sabemos que outras mulheres também já faziam parte do movimento sufragista argentino. Por meio dessa obra, Eva Perón, na verdade, ela se coloca como essa figura humilde, mas ela também se consolida, né, dentro do seu papel dentro do peronismo. E, em certa medida, essa obra, então, contribuiu para a construção mítica de sua figura como uma mulher, de um importante político, mas também como uma figura influente na base social de seu país, em um contexto de conquista sufragista. Então, estas são as minhas referências de base. Agradeço-lhes a atenção. Este é o meu contato. Muito obrigada.